Ó Deus, mais uma vez, Jesus, estamos conclamando a Tua vitória, a Tua bênção na vida dos Teus filhos, Senhor, que estamos clamando, Jesus. Pai, muito obrigado pela frente da vitória. Também, ó Pai, nós te pedimos, dá-nos sabedoria espiritual, Senhor. Pai, traz sair e escandalizar o Teu nome. Dá-nos, Senhor, a palavra da ciência e da sabedoria, para que saibamos responder, meu Deus, sabiamente a tantos quanto nos indagam, Senhor, a Teu respeito, Jesus. Pai, nos dá fome e sede de justiça. Fome e sede, Senhor, da Tua palavra, Jesus. Deus, nos ensina, meu Deus, a amar o Teu próximo como Tu quer que amemos. Nos ensina a perdoar, meu Deus, como Tu nos perdoaste, Senhor. Nos ajuda a viver, meu Deus, no centro da Tua vontade, Senhor. Ajuda, Jesus, a andar literalmente, meu Deus, na direção do Teu Espírito Santo. Pai, é tudo que nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Alcança, meu Deus, a todos dessa cidade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ler a palavra que foi escolhida pela nossa irmã Dâmara, que está em Mateus 25. A epígrafe é o sermão profético, continua a parábola das 10 virgens, e ela vai começar lendo. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo. Sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos salte a nós e a vos. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e eis que as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas e as portas, e fechou-se as portas. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse-lhe: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. Com Jesus, na sua infinita graça e misericórdia, fez algumas parábolas para nos chamar a atenção da iminência da sua vinda. Jesus, não querendo que ninguém se perca, por amor a todas as pessoas, ele nos chama a atenção para 2 tipos de igrejas. A igreja terrena, que compreende todas as pessoas que vemos com a Bíblia debaixo do braço, e a igreja espiritual que está no meio dessa. Isso é, nós temos 2 igrejas. Nós temos uma igreja dentro da outra igreja. Certo é que dessa igreja que vemos cantando e pregando, louvando, dirigindo templos, dessa é uma pequena minoria que fazem parte, ou melhor, que são parte da igreja de Cristo. Pois eu já falei muitas vezes e vou continuar falando. Há uma diferença enorme entre 2 palavras parecidas: fazer parte e ser parte. A igreja física que conhecemos,
pessoas que fazem apenas parte de uma igreja. Elas fazem parte, a igreja física que conhecemos, elas fazem parte da igreja de Cristo, porque louva, porque canta. Mas elas não são parte da igreja de Cristo. Dentro dessa igreja que conhecemos, existe uma outra igreja, que é a igreja espiritual. E Jesus disse que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Em Lucas também, Jesus falando disso, dessas duas igrejas, da igreja física, que conhecemos, que vemos, que andamos, que apalpamos, e da igreja espiritual, que está no meio dessa. E são poucos que fazem parte da igreja espiritual. No capítulo 17 de Lucas, Jesus falando com respeito à sua vinda, a partir do versículo 34, Jesus diz, 17 e 34 de Lucas, Jesus falando, ratificando o que ele já havia falado em Mateus, ele diz, digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disse-lhe, onde, Senhor? E Jesus disse, aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Jesus, na sua infinita graça, para que não deixasse dúvida, naquele tempo, há quase 2000 anos atrás, onde ninguém imaginaria em fuso horário, Jesus trabalhou fuso horário há quase 2000 anos atrás. Jesus sempre foi, é e sempre será o Senhor do tempo e de todas as coisas. Ao mesmo tempo que ele disse que estariam 2 dormindo, ele falou que estariam 2 trabalhando. Jesus estava trabalhando aqui, fuso horário. Jesus estava trabalhando aqui, que enquanto alguém no Brasil trabalha, no Japão dorme, enquanto no Japão dorme, no Brasil trabalha. Era isso que Jesus estava trabalhando, mas que nada disso interferia na sua vida. Certo é que até mesmo nessa passagem aqui, Jesus trabalha novamente 2 igrejas diferentes. A igreja física e a igreja espiritual. Ele diz que 2 estariam dormindo, um ia e o outro ficava. O que é isso? Uma igreja dentro da outra. Apesar de estar andando junto, caminhando junto, a igreja física é aquela que nós vemos, mas a igreja que vai para o céu, talvez nós não temos a menor ideia quem é ela ainda. Está no meio dessa igreja, a igreja física e a igreja espiritual. Então tem a igreja espiritual, como é diferente da igreja física. Por quê? Porque a igreja espiritual, ela é formada por pessoas que não se corrompem. A igreja espiritual é aquela igreja formada por pessoas sinceras, íntegras, que às vezes nós os chamamos de quadrados, às vezes nós os chamamos de louco, porque talvez não precisava tanto. É assim que nós chamamos. Mas talvez são essas pessoas que fazem parte da igreja espiritual, que a igreja que nós vemos é apenas a física. E encerrando, os discípulos perguntaram, Senhor, aonde será essas coisas? Como acontecerá? E Jesus dá uma resposta bem objetiva, dizendo, aonde estiver o cadáver ou aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. O que é que Jesus está falando para os discípulos? Eu vou voltar para você, aonde você estiver. Não é na igreja que eu vou esperar você estar na igreja, não. A vinda de Jesus, ela é repentina, ela é súbita. A Bíblia diz que é como abrir e fechar de olhos, é como um relâmpago que sai do nosso oriente e se mostra no ocidente. Não dá tempo a nada. E aí, meu irmão, sabendo que nós temos 2 igrejas, uma igreja física e a espiritual, sabendo que só para Deus só tem 2 tipos de pessoas, salvos e perdidos, a pergunta para nós, para mim e para você, qual das 2 igrejas você está fazendo parte? Ou melhor,
qual das duas igrejas você é parte? Você é parte da igreja física que vai ficar, ou é parte da igreja espiritual? Certo é que você não pode ser parte dessas duas igrejas. Você ou é parte da igreja apenas física que vemos, que caminha com a Bíblia debaixo do braço, que canta, ou você é parte daquela igreja íntegra, sincera, que sairá do meio dessa igreja. É assim que a Bíblia ensina. E é assim que será. Então a pergunta é para nós: qual das duas nós estamos sendo parte? Analisemos, irmãos, porque Jesus está voltando. É tanta coisa, é tanto afronta à igreja de Cristo, como esse maluco da Veja, esse jornalista que fez uma matéria toda desprezando os cristãos. Isso é prova de que Jesus está voltando e que o que está incomodando ele não é a igreja física, não, porque essa está aí, não está para nada. O que está incomodando ele é a igreja espiritual que pertence a Cristo. Mas que Jesus Cristo os desperte para que você lembre que é melhor fazer parte da igreja. Que não seja como aquelas loucas. Tem hora que não dá tempo você se consertar. Aquelas mulheres não deu tempo comprar o azeite na tipologia bíblica. Ou melhor, na simbologia bíblica, o azeite representa o Espírito Santo de Deus. O azeite representa o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus não dá tempo você tê-lo ao seu lado no arrebatamento da igreja. É preciso hoje. Deixa Jesus dirigir a sua vida. Porque sem Jesus, nada somos.